Bom dia. Então vamos para mais um dia de conversa por aqui. Como eu falei na outra segunda-feira, eu vou fazer as lives conforme a interação das pessoas, daquilo que elas vêm me pedindo como tema, né? E como desafios que elas estão encontrando na vida. Oi, Meg. E porque eu acho que é muito importante, né? A gente tendo essa troca, né? Então, a semana passada foi me pedido para falar sobre competição entre mulheres, que essa competição com certeza começa na família e vai para as pessoas no geral na vida, né? A outra questão que me mandaram como tema foi o trabalho, né? Essa pessoa diz que sempre no trabalho onde ela tá tem uma pessoa que está sempre querendo puxar o tapete dela. E a outra trouxe como tema sobre a mãe que, em função de um filho, ignora os outros 2 filhos. Então, a filosofia sistêmica, em todos os casos, ela é muito clara, né? Ela é muito clara. Quem tem um pouco de conhecimento dela sabe. Esse trabalho foi baseado em muitas observações que o Bert Hellinger fez. E todos os nossos relacionamentos na vida, eles vêm de um nosso primeiro relacionamento, que é com o nosso pai e com nossa mãe. Isso é inquestionável, né? É a partir dali que a gente aprende muitas coisas. E por que ao longo da nossa vida a gente vai se deparando com os desafios? Porque é ali que começa as nossas maiores batalhas, elas estão dentro da nossa família, né? E elas só vão ser replicadas aonde a gente for. Qual é o lugar onde ela mais vai refletir? É dentro dos nossos relacionamentos. É quando a gente sai do portão da casa dos nossos pais e vai para a vida. Ali vai começar a aparecer as dores que a gente tem. De que forma? As pessoas vão nos mostrar. A vida vai nos mostrar. E enquanto a gente não for aprendendo com as pessoas e com aquilo que a vida vem nos entregando repetidamente, vão continuar acontecendo. E cada vez de uma forma melhor, até que a gente aprenda a parar de colocar nas pessoas, né? Colocar nas pessoas a culpa daquilo que elas estão fazendo, sem a gente se mover para ir para um lugar melhor, né? Então, o que acontece, né? Eu até perguntei para essa pessoa, essa competição que acontece entre as mulheres da família, né? Eu disse, me explica mais um pouquinho. E ela falou que é tipo quando as mulheres se juntam da família, acontece que cada uma quer ter razão, né? Cada uma quer dar a sua opinião. E eu te pergunto assim, você sabe o preço disso? Da desarmonia que isso causa na sua vida? Esse ter razão é algo muito pesado, né? Esse ter razão nos coloca num lugar de muitos desequilíbrios. A gente não consegue dar conta. A gente não consegue dar conta. A gente fica paralisado muito tempo num lugar só. A gente vai querer ter razão em vários momentos da vida da gente, mas isso tem um preço terrível, né? As desarmonias vão nos mostrando.
quando todas querem ter razão, tem algo que vai falar sobre um lugar que estamos ocupando e que não é nosso, né? Oi, Bere, tudo bem? Um lugar que estamos ocupando e que não é nosso. Eu costumo dizer que a gente ganha muito silenciando. Eu costumo dizer que, assim como boca aberta salvam vidas, dependendo da pessoa, a boca fechada vai salvar muito mais, né? O que me adianta eu ter razão das coisas? Eu não vou mudar ninguém com palavras. Eu não vou mudar ninguém com palavras. Agora, experimenta sair de um lugar onde você estava sempre falando, sempre debatendo, sempre querendo razão, você deixar as outras pessoas continuar sendo o que elas dão conta de ser e você escolhe se calar um pouco e observar o que está por trás daquele movimento ali. Na maioria das vezes tem um grande julgamento com a mãe. É um grande julgamento com a mãe. Tudo aquilo que... todos os desafios que eu encontro, principalmente com mulheres, no relacionamento com mulheres, tem um grande desconforto com a nossa mãe, né? Então, quando eu ainda não consegui tomar minha mãe do jeito que ela é, essas mulheres que vão passando na minha vida vão me mostrando o que eu ainda penso da minha mãe, né? Se eu tô sempre armada, se eu tô sempre pronta para reativa, né? Isso vai me causar danos emocionais. Isso vai me causar danos físicos, né? Então, na live passada, eu falei sobre largar as armaduras, sobre entregar os lugares às pessoas devidas, sobre como que eu tomo meus pais, como que eu faço esse movimento quando eu permito que eles possam ser do jeito que eles são. Que eu não quero mudar, eu não tenho a necessidade de mudar ninguém, eu não tenho a necessidade que as pessoas compreendam tudo que eu digo como uma verdade, né? Não é. O que eu estou falando aqui para vocês é baseado em estudos, mas talvez para você não vá fazer sentido, porque esse ainda não é o seu momento de olhar para certos aspectos da sua vida e se dar conta desse movimento. Pode ser que a sua transformação não seja através das constelações, com esse saber, né? Mas a vida ela vai nos mostrando. Tem coisas que a gente não vai poder fazer de conta que a gente não sabe. Principalmente hoje com tanta informação que a gente tem. A gente abre qualquer coisa que a gente queira buscar, a gente vai encontrar algo lá. Então, por menos condições que você tem, você pode se tratar pela internet. Se você tem um telefone e você tem uma internet, você pode se tratar ali. Por falta de informação, não é. As pessoas que chegam até uma live, as pessoas, elas já estão mais prontas. Elas já sabem alguma coisa. Elas podem o quê? Não fazer nada com aquilo que elas estão ouvindo. Mas, de alguma forma, elas já tomaram conhecimento de algo, esse assunto já passou pela vida delas ou está passando pela primeira vez, então não tem como você ouvir isso que eu estou dizendo para você aqui e não fazer nada com isso. Porque mesmo que você não queira, o seu inconsciente vai captar alguma coisa daqui. E um belo dia isso vai ser chamado de alguma forma, vai entrar na sua vida, você vai lembrar de alguma coisa, né? Porque assim, ó, Deus não usa uma voz audível para falar com a gente, mas Ele coloca sinais, né? Ele coloca pessoas, Ele coloca mensagens, Ele coloca livros, Ele coloca vídeos, são várias formas que Ele acha de interagir com a gente. E o que eu estou fazendo com isso? Então,
Eu convido essa pessoa que fala dessa competição entre mulheres a sair desse lugar. A olhar para sua mãe. A olhar para sua mãe. E esse olhar não precisa ser olho no olho fisicamente. Esse olhar eu olho, quando eu fecho meus olhos, o Bert Hellinger disse, feche seus olhos. E num olhar interno, veja os olhos da sua mãe. E o que esse olhar pode entregar para você. Deixe esse olhar penetrar fundo no seu olhar. Desse olhar interno da sua mãe. E você olhe para esse olhar da sua mãe e diga para ela, eu desisto de ser melhor do que você. Eu desisto de te julgar pela forma como você se comunicou, pela forma como você agiu, pela forma como você falava certas coisas. Eu deixo com você. Eu deixo com você o seu jeito que você pôde entregar. Ou você acha que a sua mãe teve todas as informações que você está tendo agora? Oi, Jana, que ela teve todos os aprendizados que você está tendo agora. Não teve, gente. Ela não teve a infância que ela deu para você. Mas ela entregou um pouco melhor daquilo que ela recebeu. Então, essa competição começa com a mãe. Quando eu ainda quero ser melhor do que ela. Quando eu ainda olho para ela e eu olhei para ela e eu digo, tem partes suas que eu não quero tomar. E eu vou lutar com isso com todas as forças da minha vida. Eu não vou fechar minha boca do jeito que você fechou. Eu não vou aguentar desaforo do jeito que você aguentou. Eu não vou ser submissa do jeito que você foi. E aí eu vou pagar um preço alto. Eu vou me munir de uma força que eu não tenho, porque a minha força daí eu vou ver quando eu estiver sozinha, comigo mesmo, sem dar conta dos bafão que aparecem na minha vida, comigo. Eu não tenho saída. Eu não consigo ir além. Sabe? Eu me embanano comigo mesma. E agora vai me dizer que esse olhar não é para toda a vida. Que esse voltar lá nos pais não é para toda a vida. Gente, não pense que é uma vez na vida. Não pense que é numa constelação. É uma caminhada diária. E eu te pergunto, você já lembrou dos seus pais hoje? Você já agradeceu a eles hoje? Eu te convido a deixar 5 minutos do seu dia e nesses 5 minutos você se lembrar da bênção que você recebeu de Deus e agradecer aos seus pais por ter permitido você estar aqui na vida. 5 minutos. Perca 5 minutos e não perca 23 horas e 50 minutos do seu dia. Dê esse lugar. Dê esse lugar a quem precisa. Dê honra a quem precisa de honra. Que sentido faz a gente ficar apegado em dor? Que sentido faz eu esperar que a vida ou alguém venha me entregar algo melhor? Ou que todas essas pessoas com quem eu travo batalhas diárias vão fazer alguma coisa diferente? Não vão. Não vão. Porque eu vou atrair pessoas conforme a minha energia. É os ambientes que eu frequento, é as pessoas que estão ao meu redor que vão me contar. E quanto mais eu entrar em julgamento, pior vai ser. Eu estou mostrando aquilo que tem dentro de mim.
Então eu continuo querendo ser melhor. Desista desse lugar. Eu posso fazer diferente. Mas ser melhor do que os outros é pesado, é falta de respeito, é falta de humildade. Tem um nome dentro da filosofia sistêmica que é arrogância. E com quem eu sou arrogante? Com os meus pais. Desista dessas batalhas. Essas batalha que a gente trava com a vida e com aquilo que ela está nos entregando, são batalhas que, se a gente entrar armado, a gente vai sair descuecado. Vai sair descuecado. Como diz assim, vai sair com as carças na mão. A gente enfraquece, a gente perde força. A gente não tem leveza. É um trabalho de todo dia. 5 minutos para Deus e para os nossos pais. 5. E já vai percebendo o que vai mudar no seu dia. O que vai mudar no seu dia? A gente precisa aprender nesse turbilhão de tudo que está acontecendo a não se distrair. Não se distrai. Não se distrai. Não deixe que coisas menos importantes tomem o lugar de coisas mais importantes. Mas não exclua. Não exclua nada do que está acontecendo. Então eu convido a essa pessoa que diz que tem essa competição entre as mulheres da família, que cada uma faça do jeito que dá conta. Mas você que me perguntou, volte lá para o seu lugar. E lá, ocupando o seu lugar, você perceba se fica melhor ou se fica pior. E se você, estando no seu lugar e olhando com respeito para essas mulheres na família, se você tem necessidade de ficar batendo o queixo, de ficar batendo o queixo a todo momento. Eu tenho certeza que muda completamente. Às vezes, boca aberta, a boca abrindo salva, mas para determinadas pessoas, quando fecha a boca, salva muito mais ainda. E é só observar o resultado da comunicação. A comunicação é válida para tudo. Oi, Maria Clara, querida. A comunicação, ela é válida para tudo. Mas ela sempre vai fazer duas coisas. Ela sempre vai fazer duas coisas. Ou ela constrói, ou ela destrói. É a mesma coisa, né? Um material que cortante. Ele serve para matar e ele serve para curar vidas também. Depende do jeito que vai ser usado. É as escolhas que a gente faz. Então eu espero que eu tenha respondido para essa menina e agradeço desde já essa contribuição dela. E pergunto a vocês que estão aqui se fez sentido isso que eu trouxe para vocês até aqui, né? E a segunda, ela fala que no trabalho tem sempre uma pessoa que está querendo puxar o tapete, né? E que ela não sabe mais o que fazer e como ela vai suportar isso. Deixa eu desligar meu feijão, porque aqui é vida real. Aguenta firme aí, já desliguei. Não pode faltar almoço, né? O boião não pode faltar. Então, sempre tem uma pessoa querendo puxar o tapete dela. Sempre tem.
Olha a palavra sempre, né? Então eu pergunto, obrigado, Mac. Então eu pergunto, o que sempre, essa palavra sempre, está dizendo para você? Aí já está entregando muita coisa. É sinal que em todos os lugares que você trabalhou, você sempre está agindo da mesma forma. Então, vamos de novo ao mesmo ponto. O que a vida vai me entregar? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Provavelmente tem um problema de hierarquia aí. Também. E por isso que eu falo tanto, e é o que eu acredito nesse trabalho. Olha o assistente da live aqui. E é o que eu acredito nesse trabalho, é a aplicação dessa filosofia na nossa vida. Pode deixar, que eu vou deixar assim, se der tudo certinho, sabe como é que é, mas eu deixo sim. Obrigada, viu, Meg, querida? Muito obrigado, colega. E por que agora eu até perdi mas vamos lá. Por que eu encontro pessoas que querem sempre tirar o meu tapete, puxar o meu tapete? Uma, porque eu estou agindo da mesma forma em todos os lugares que eu estou indo, né? A outra, porque provavelmente tem um problema de hierarquia. Quando a gente vai trabalhar em algum lugar, a gente tem que cuidar muito com quem chegou antes, né? E como a gente acolhe quem chega depois, né? Isso tudo a gente vai voltar sempre para aquele movimento do lugar, o nosso lugar na família, o nosso lugar onde a gente está trabalhando, o nosso lugar na vida, né? Quando é que a gente começa a atrair a agressividade das pessoas? Oi, Inês. Quando a gente sai fora do lugar da gente. Então, se eu entro numa empresa, ou se eu estou trabalhando, e eu estou fazendo além daquilo que é para mim fazer, eu estou querendo mostrar trabalho, eu estou querendo ser a boazinha do lugar, eu vou gerar desequilíbrio. Eu vou gerar desequilíbrio dentro dessa empresa. Por quê? Porque inconscientemente, quando eu vou lá fazer coisas que não me foram solicitadas, né, querendo dar uma boa ajuda, sem saber se a outra pessoa quer, eu estou saindo do meu lugar. Eu estou saindo do meu lugar. Eu posso perguntar, você precisa de ajuda? Se a pessoa tudo está na comunicação sempre. Se a pessoa precisa de ajuda, ok, eu vou fazer o meu movimento e eu vou poder contribuir. Agora, sabe aquela impaciência com o movimento do outro? Já tá fazendo merda ali. Não tá fazendo no momento que tem que ser feito, não sei o quê. Tudo tá na forma de comunicar. E eu começo a avançar fazendo coisas que o outro deveria fazer. Eu vou arrumar pessoas que vão me puxar tapete mesmo. Sabe? Ou será que eu estou fazendo o meu melhor aqui dentro? Será que eu estou nessa empresa aqui trabalhando e eu estou fazendo o meu melhor? Como é que eu estou olhando para esse meu trabalho? Será que de repente já não encerrou esse meu ciclo ali e eu estou ainda neste trabalho somente por dinheiro? São várias coisas que podem estar acontecendo. Mas agora o que precisa ver é a maneira como esse sempre vem nessa frase que a pessoa me mandou. Se é sempre, é porque esse sempre está partindo de um movimento que eu estou fazendo em relação a outras pessoas.
Então eu tô fora do meu lugar. Ou eu tô fora do meu lugar ocupando hierarquicamente, né? Lugares, eu tô querendo ser reconhecida, eu tô querendo chamar atenção. Ou eu tô menos. Eu já tô entregando os pontos ali dentro, eu tô cansada e desanimada daquele trabalho e as pessoas estão observando, porque antes da gente chegar no lugar, o que primeiro chega é a nossa energia. E claro que nem todos os dias a gente vai estar com a nossa energia em alta, mas ninguém tem que pagar a conta por isso. Outra coisa, todo adulto já foi educado. Então tem uma forma de comunicar hierarquicamente. Agora, eu não posso querer comunicar algo para as pessoas de dedo em riste na cara do outro, querendo ser pai e mãe dessa pessoa, ou eu também não posso ser a boazinha do pedaço. Eu também não posso ser a boazinha do pedaço. Porque todos esses lugares são lugares que não me cabem. E já já o ambiente vai me mostrar. Já é ligeiro que as coisas vão acontecendo e vão me mostrar. Tudo que a vida vai nos entregando diz respeito a mudanças que a gente precisa fazer na gente. Tudo é um aprendizado, sempre é um aprendizado. Por isso que assim, não é fácil a gente sair de lugares que a gente ocupou por uma vida toda praticamente. Mas o mínimo que a gente pode fazer é estar com a mente e o coração aberto para ir se dando conta, no mínimo, e se dando conta, putz, é o putz, sair do meu lugar. Sair do meu lugar. O que é mais importante? É eu ter razão? Ou é eu ter paz? Né? Então, nem tudo a gente vai conseguir, nem tudo não. A vida não vai nos entregar o que a gente quer. Ela não vai nos entregar o que a gente quer. E quando a gente vai aprendendo a se respeitar e respeitar aquilo que a vida vai nos entregando, a gente vai conseguindo fazer movimentos diferentes e aonde a gente percebe isso é no grau de mais leveza que a gente vai tendo na vida. Então, muitas vezes a gente vai ter que se dobrar, se render para algumas formas velhas, né, de hábitos que a gente tem, né, comigo é pai buff, né, então a gente tem que aprender a frear, né, algumas coisas, e às vezes não é fácil, não é fácil, mas é por aí, é no que vale a pena, né? Energeticamente, emocionalmente, fisicamente, como a gente se sente. E é por aí. Então, eu pergunto para essa pessoa que ela disse que sempre tem alguém querendo puxar o tapete dela. E peço carinhosamente que essas pessoas me dê uma devolutiva, se fez sentido para elas isso que eu entreguei como resposta aqui, né? Porque para mim é uma troca também, né? Para mim é uma troca também. E a outra que me mandou é uma mãe que, em função de um filho, ignora os outros dois. Tem possibilidade disso acontecer? De uma mãe ignorar filhos? O que vocês acham? Quem é mãe que está aqui,
Eu quero que diga, tem a possibilidade disso acontecer? De uma mãe conseguir ignorar completamente um filho? Então, não tem... os pais criam os filhos do jeito que eles dão conta de criar. O que muda? Cada filho vai ver o pai e uma mãe como dá conta também. O jeito que eu consegui olhar para os meus pais não é o jeito que os outros meus irmãos conseguiram olhar. Cada um tem uma imagem que fez do pai e da mãe. E é aquilo ali que eles vão levar para a vida deles. O que acontece quando eu acho que meu pai ou minha mãe fez mais por um ou por outro, ou eu não fui vista, ou não... Provavelmente este filho age de forma diferente com os pais. Provavelmente. Não tem filho excluído. Tem filho que trata os pais de forma diferente. Oi, Fátima, tudo bem? Tem filhos que tratam os pais de forma diferente. E quem trata os pais diferente vai ter um tratamento diferente. Como que a vida é? A vida vai nos tratar do jeito que a gente trata a nossa mãe. A mãe vai se voltar para o filho da maneira como o filho age com ela também. E isso eu sei que é pesado de ouvir. Isso é pesado de ouvir. É muito pesado de ouvir. Mas observe o jeito que esse irmão lida com sua mãe e o jeito que você lida com sua mãe. Tem uma diferença. Esse irmão, talvez, possa sentir uma indiferença com o pai. E a indiferença que você tem com a mãe, você não vai ter com o seu pai. Você optou por olhar para o seu pai e se aliar com o seu pai. E esse filho optou por ficar com a mãe. E isso é a nossa criança que faz até os 7 anos. É ela que faz. Então, se eu trato uma pessoa bem, como é que essa pessoa vai me tratar? E se eu olho para a pessoa e eu já tenho uma barreira com essa pessoa, tu acha que a pessoa não vai sentir? Vai. E a gente não pode pensar que a gente, nossa, eu vou ser uma mãe, um pai mais incrível que eu puder ser. Não vai. O ser humano reclama de tudo. O ser humano ele vai reclamar de tudo. Aqueles que não tiveram dos pais vão estar reclamando. E aqueles que tiveram muito e que têm muito vão achar jeito de reclamar também. Então é da natureza do bicho homem. Reclamar. Agora eu te pergunto, que idade você tem? Que instrução você tem até hoje para você ainda continuar pensando isso da sua mãe? Olha o que a Meg botou aqui. Conforme uma pessoa lida com sua mãe, isso poderá reverberar na vida dos filhos dessa pessoa. É para ali que os filhos vão olhar. É para ali que os filhos vão olhar. Porque quando eu digo assim, não, eu vou ser a mãe top,
Eu vou ser a melhor mãe possível. O filho não vai olhar para aquilo que a mãe está entregando, achando que está abafando. O filho vai estar olhando para a relação da mãe com a mãe. E ele vai estar vendo que a mãe está fazendo o melhor que ela acha que está fazendo, mas baseado nas dores que ela teve com a própria mãe. Por exemplo, uma filha que não tem uma relação fluida com a mãe, a filha dela poderá ter dificuldades, sim. Sim, vai ter dificuldades. Vai ter. Vai ter dificuldades. Isso colocou no campo de constelação e não adianta. Isso é muito maior do que a gente imagina. Oi, Graciele. É muito maior do que a gente imagina. O que nos move inconscientemente é muito maior do que a gente imagina. Ponto. Ninguém aqui vai ser foda quando sai de casa querendo ser melhor do que o pai e a mãe. Vai ter que arregaçar as calças. E vai ter que tirar as calças, chegar com as calças na mão na frente dos pais. E dobrar o joelhinho. E baixar a cabecinha. Porque uma geração não olha, a outra carrega no corpo. Ponto, gente. Ponto. Essas leis, elas são assim, ó. Ninguém dá godó nelas. Ninguém dá godó nelas. Não tem como dar. Não tem como dar. Então teve um professor uma vez que perguntou, que ele chegou num evento e perguntou: quem aqui tem problema com o pai e com a mãe? Que acha que o pai ficou devendo alguma coisa, que acha que faltou muita coisa na criação. Todo mundo levantou a mão. Ele disse: agora, os pais que estão aqui, eu quero que levante a mão quem está fazendo o melhor pelos seus filhos. E aí, o que vocês acham? Cada um vai entregar o que dá conta. Cada um vai entregar o que dá conta. Não queira fazer a mais, você não vai estar fazendo a mais. O mais na nossa cabeça, na maioria das vezes, é menos na vida. Porque esse mais que a gente quer fazer, esse mais que a gente quer buscar lá fora, esse mais que a gente quer que o outro nos entregue, é nós que temos que nos tornar. É nós que temos que ir lá e alinhar muitas coisas que ainda a gente precisa alinhar. A vida não nos deve a nada. E se a gente de manhã acordar de manhã e nesses 5 minutos que eu disse antes, nesses 5 minutos que eu falei antes, de entrega para Deus, de agradecer a vida, os nossos pais, e da gente desistir de querer achar que a vida nos deve algo. Vida, você não me deve nada. Você não me deve nada. Ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Ninguém é obrigado a nada. Nós temos muitos ciclos para encerrar. Todos os dias a gente tem que entregar algo do ontem. Porque talvez, ou algo que aconteceu há pouco tempo. Todos nós temos isso. Por quê? Porque a gente se agarra no difícil. A gente se agarra naquilo que... A mente ela é ardilosinha. Ela vai lá e pega uma coisa negativa e é aqui. E aquilo nos possui. Aquilo toma conta de nós.
por dia, por meses, por anos, por uma vida toda. Uma coisa que a gente pode ir todos os dias nos trabalhando e deixando para trás coisas que amanhã não vão mais fazer sentido, a gente está agarrado com aquilo, gente. Faz sentido isso aqui que eu estou conversando com vocês. Eu devo muito aos meus pais de tudo que eles me deixarem. E é isso. É isso. Se alegre com isso. Não pense que tem alegria fora disso, porque não vai ter. Nós não tava lá sabendo as experiências que eles tiveram. Nós não tava lá. A maioria de nós não sabe nem qual é a história que eles viveram. Só vem, chega depois e ainda quer. Porque isso, porque aquilo. E daí estamos lá 70, 80 anos e contando a história. Gente, eu sou tão grata. Sou tão grata por ter vivido a vida que eu vivi, mas como eu sou grata. Como eu sou grata. Hoje eu consigo olhar para isso. Eu me criei no meio de prostitutas. Porque elas iam no restaurante do meu pai. Meu pai e minha mãe nunca disseram assim, ó, não vai lá conversar com essa gente, não vai lá olhar para essas PUTA. Não vai lá. Não, eu ia lá e eu conversava com elas. E isso me trouxe respeito pela vida dessas pessoas. Cara, não tem liberdade maior do que tu olhar para essas pessoas e tu ver elas como seres humanos. E tem umas que hoje eu vejo elas na rua, elas não me conhecem mais, mas eu lembro delas. Elas fizeram parte da minha infância. Elas fizeram parte da minha infância. Ponto. Eu me tornei uma delas? Não. Não. Ontem eu estava dando uma caminhada e perto da pousada da minha mãe tem um barzinho. E nesse barzinho tem essas mulheres e tem homens que vão ali. E nesse barzinho tem uma senhora de idade, uma mulher de idade que fica por ali. Observa, vai na mensagem do que está sendo dito ali. E eu saí para caminhar e eu passei por ali, tinha um homem chorando, embriagado, chorando, e dizendo para aquela senhora de mais idade que estava ali. Quando eu passei, ele estava dizendo, e eu diminuí o passo para ouvir. Porque aquilo eu disse, vem verdade aqui agora. Ele disse, eu perdi minha mãe com 14 anos. Ele dizendo para a mulher. E desde lá minha vida não foi mais a mesma. Cara. E aí eu vou julgar essa mulher que estava ouvindo ele, sabe o que ela disse, estava dizendo para ele? Foi muito bom ter te conhecido. Olha o que a mulher estava dizendo para ele. Ela disse assim, eu sei que não é fácil. O que aquela mulher com aquela idade, as pessoas podem passar por aí, mas o que uma velha dessa que aí, aquela velha ali está representando a mãe ou a avó de muitos que vão ali. E talvez ali ela esteja ouvindo coisas que os nossos pais, que o pai dessas pessoas eles não conseguiram falar com os pais. E talvez esses homens não estão conseguindo falar com as mulheres. Ali tem um serviço à vida. Ali naquele lugar que todo mundo julga e que todo mundo acha que é ali tem um serviço à vida. Cada um serve a vida do jeito que pode. A gente precisa ir além
dos julgamentos da gente. Muito além. Muito além. E mais outra coisa que eu quero contar para vocês. A minha cunhada faleceu. E eu tenho uma sobrinha que ela vai ali e ela conversa com essas mulheres. Também. Converso. Normalmente. E claro que tem gente que olha e tá tudo bem também. Cada um do jeito que dá conta. Cada um do jeito que dá conta. E tá tudo bem. E ela vai sentar lá e ela tem uma menina desse barzinho lá, dessas mulheres que ela conversava todo dia e que se tornaram amigas, assim, né, de conversa e tal. No dia que morreu a minha cunhada, mãe dessa minha sobrinha, adivinha quem é que passou a noite de mãozinha pegada com ela lá? Pergunta se foi os amigão, que aqueles que a gente acha que são bons, nossa, não sei o que, meu amigão. Foi aquela menina daquele barzinho. Passou a madrugada ali. Gente. Quem foi Maria Madalena na vida de Jesus? Quem era Maria Madalena? Vamos parar de se pegar em pouca coisa. Vamos parar de se pegar em pouca coisa. Vamos olhar para nossa mãe, vamos olhar para o nosso pai. E a minha infância não foi terrível. A vida dá voltas. A vida dá voltas. E muitas voltas. Então que a gente possa desistir de ocupar lugares que não são nossos. E que a gente se detenha a caminhar um pouquinho mais. E ir aprendendo a encerrar ciclos na nossa vida. Ciclos não encerrados vão se repetir. Ciclos não encerrados vão se repetir. E é esse convite que eu quero fazer para vocês. Eu estou fazendo uma Black Friday de algo que eu nunca fiz desde que eu comecei a trabalhar. E é justamente para isso. E lá no meu link da minha bio tem um link que você entra, é pegar ou é largar. Porque a gente precisa se trabalhar nessas questões. A gente precisa desse trabalho diário. A gente precisa de orientação. A gente precisa estar com pessoas que nos ajudem a deixar a vida um pouco melhor, um pouco mais leve, sabe? A ir dando conta de coisas que a gente sozinho a gente não consegue. Eu te convido depois e eu vou, né? Quem quiser me dá um ok, porque eu não sei ainda se eu vou abrir escancarado para todo mundo, mas é uma oportunidade única. É uma oportunidade única. Neste momento, é uma oportunidade única. Para você não ir carregando mais coisas dentro dessa mochila. Que eu nunca vi tantas pessoas e gente nova com a coluna destruída, com as costas doendo e cheio de sintoma, mas que preferem não fazer nada com isso. Então, para quem prefere fazer algo, eu estou aqui para entregar. E quem me conhece sabe. Esse é meu jeito de falar. Mas eu tenho algo muito bom dentro do meu coração. E que eu posso compartilhar com você. E que eu posso compartilhar com você. O que esse trabalho fala? O que esse trabalho faz? Nos devolve por colo do nosso pai e da nossa mãe.
dos nossos pais reais. Não é o paizinho e a mãezinha que eu gostaria que eu tivesse. Que eu preferisse que eles fossem do jeito que eu queria. Não é. A vida não é assim. Então larga a mão disso. E vem trabalhar isso. Vem trabalhar isso. É dia a dia que a gente faz isso. Não é só quando aparece mais algo assim que me tira o chão. Obrigada, colega. A Sandra, minha querida, terapeuta, consteladora familiar também. Olha, gente, segue ela também. A vida não pode, gente. Não pode a gente ficar se amarrando mais. Todo dia, se a gente largar só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Pensa. Pensa. Não tem nada que vá ser melhor do que a gente... Não deixa ninguém mexer com a sua família, não deixa ninguém mexer com a sua base. Não são perfeitos, tu não é também, eu também não sou. E não quero ser. Não quero ser perfeita. Todas as vezes que eu tentei me enquadrar falando de um jeito que não é meu, não dá, não posso. Eu não posso. Eu emperro, eu vou emperrar. Tá bom, gente? Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que eu tenha contribuído, né, com essas pessoas, com as respostas que eu dei. A vida vai nos entregar aquilo que a gente está entregando para ela. O que eu travar de luta com ela, ela vai vir com mais força para o nosso lado. Com mais força. Seja pequeno onde você precisa ser pequeno, para que você possa ser grande onde você precisa ser grande. Obrigado, Meg. Eu vou tirar uma cartinha para fechar esse trabalho de hoje, uma carta com uma mensagem, um exercício. E veio de novo a carta, a mesma da semana passada. Para quem não estava, vai. Aprenda a colocar limites. O conceito de consciência leve no olhar sistêmico é agir de acordo com exigências e expectativas sobre nós. É o movimento da criança que faz o que for preciso para pertencer a um grupo importante para ela. O adulto aprende ao longo da vida a conviver com um pouco de consciência pesada, que é fazer a coisa adequada para o momento. É aprender a colocar limites, dizer muitas vezes não. O querer ser bonzinho o tempo todo não impõe limites e, na maior parte das vezes, se coloca em um lugar especial. Fica fora da natureza humana. Imagina-se que ser bonzinho é um ato de humildade. No olhar sistêmico, é colocar-se em um lugar de arrogância, de fazer por todo mundo e se colocar em um patamar superior ao das outras pessoas. Então, o exercício é esse. O aprendizado é viver tanto com a consciência leve quanto com a pesada, quando necessário. É ter as duas opções disponíveis para você. Aprender a dizer sim e aprender a dizer não. Observe em sua vida em que situação você pode aprender a colocar limites. Comece devagar. Escolha uma pessoa e uma situação para começar a dizer do seu jeito que não está bom para você. Ou que você precisa também dar alguns passos atrás e baixar a sua cabeça para essa pessoa.
Gratidão, Paty, faz muito sentido o que você falou, sempre muito bom ouvir quem fala. Eu que agradeço, gente, muito obrigado, e eu deixo esse convite aqui. Não fiz nunca, quem já me acompanha, quem já constelou comigo, quem me segue e que já fez algum atendimento comigo, sabe que eu nunca fiz isso que eu vou fazer agora. Mas é por um movimento além daquilo que é. Então eu te convido, para quem estava aqui, vai lá no link da minha bio depois e vê o que espera lá. Ou se não, entre em contato comigo que eu mando para você, tá? Porque vai ser limitado, porque vai me demandar mais tempo isso que eu tô fazendo, tá? Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Um grande abraço, muito obrigado a cada um de vocês, sempre. Porque hoje ainda coloquei, se eu conseguir no meu dia a dia eu tocar uma pessoa com um pouco dessa filosofia, do jeito que for, para mim já valeu a pena, tá? Muito obrigado, gente, e até breve. Tchau, tchau. Uma boa semana a todos nós.